Nesta videoaula, nós vamos resolver alguns exercícios sobre juros simples. Começando aqui na primeira questão, nós temos um capital aplicado a juros simples de 5% ao ano gerou um montante de 7.800 após 6 anos. Qual o capital inicial? Bom, a gente, antes de começar uma questão de juros simples, a gente tem que relembrar a fórmula, que os juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. A gente também costuma falar J-CIT, para poder lembrar melhor. Bom, lembrando dessa fórmula, a gente também pode fazer a fórmula do montante. O que é o montante? O montante é o valor acumulado. O montante vai ser o valor do capital mais os juros, certo? Pronto. Então, depois que a gente relembra as fórmulas, a gente vai anotando o que cada item da questão quer dizer. Então, a gente tem aqui 5% ao ano. O que é esse 5% ao ano? Esse 5% ao ano é a taxa I. Então, I é igual a 5%, certo? Gerou um montante. Então, M de montante é igual a R$ 7.800. Após 6 anos. 6 anos é tempo. Então, T é igual a 6. Qual era o capital, né? Então, o C é igual a quanto? É isso que a questão quer saber. Bom, a gente não tem juros nessa questão. Então, a gente meio que vai ter que manipular a fórmula de uma forma que a gente consiga resolver, né? Eu sei que os juros, isso aqui, ó, eu sei que isso aqui é o quê? É capital vezes taxa vezes tempo, certo? Então, aí eu vou fazer o quê? No lugar do J, já que a questão me dá o montante, quer saber o capital e eu não tenho juros, então, no lugar do J, eu vou simplesmente substituir por capital vezes taxa vezes tempo, porque eu tenho essas outras informações. E o J, os juros, representa isso, capital vezes taxa vezes tempo. Então, aqui a gente vai trabalhar dessa seguinte forma. A gente vai trabalhar com montante igual capital mais os juros. Só que os juros agora será quem? Capital vezes taxa vezes tempo, certo? Então, transformei o J nisso aqui, porque é o que diz na igualdade aqui em cima. E aí, agora é só substituir as informações que a gente tem na questão. Montante. Montante é 7.800. Igual capital. Capital é o quê? É o que eu quero descobrir. Então, mantém a letra, tanto dessa quanto da de cá. Vezes taxa. A taxa é de 5%. Então, a gente representa como fração. 5 por 100. Vezes o tempo é de 6 anos, ok? Então, vamos lá. O que é que nós podemos fazer aqui agora? A gente pode, primeiro, multiplicar essa parte daqui, porque numa expressão numérica, a gente resolve primeiro a multiplicação para depois a adição. Então, a gente vai multiplicar aqui 5 vezes 6, né, sobre 100. Não vai dividir ainda, a gente vai simplificar apenas um zero ali. Então, o restante eu faço o quê? O restante você repete. Se você não vai usar agora, você precisa repetir. Esse C também você não vai usar agora. Então, você repete. Mais, você multiplica 5 vezes 3, 5 vezes 6, 30, né? E aquele C, pode colocar aqui no final, é uma multiplicação, 30C, né? Dividido por 100. E aqui eu vou fazer o quê? Eu posso cortar um zero e poderia dividir 3 por 10, porque 3 por 10 é uma divisão fácil. Então, aqui você vai novamente repetir os outros valores. Vamos ter 7.800 igual a C, mais, e aqui você já faz a divisão. 3 dividido por 10 dá 3 décimos. E o C repete. Pronto. Chegamos aqui numa equação. O que é que nós vamos fazer?
letras iguais a gente pode juntar. Qual é o número que está aqui na frente desse C? É o número 1. Então, você pode juntar um C mais 3 décimos de C. Ou seja, 1 mais 3 décimos vira o quê? Vira 1,3C, que é só a gente repetir. E o outro lado continua com 7.800. Pronto, aqui já é mais fácil, né? Se o 1,3 ele está multiplicando de um lado, ele passa dividindo. Então, vamos fazer essa divisão do lado de cá. 7.800 vai dividir por 1,3. Numa conta como essa, eu recomendo multiplicar ambos os lados por 10. Por quê? Porque quando você multiplicar os dois lados por 10, aqui você adiciona mais um zero e o de cá, a vírgula anda para a direita e vira 13. Então, a gente vai ter agora 78 aqui, dividido por 13, que dá 6. 6 vezes 13 é 78, para 78 zero, e o resto dos 3 zeros é só repetir. E aí, aqui agora a gente finaliza essa questão. Então, a alternativa C, o capital era de 6.000. Não é uma questão difícil, porém é uma questão que você tem que fazer com calma, fazer prestando atenção e ir manuseando a fórmula. A segunda aqui, a gente tem o seguinte. Um capital de 4.500 foi aplicado a juros simples durante 4 meses e resultou em um montante. Qual foi a taxa de juros ao mês? Então, a gente anota aqui, ó. Eu tenho capital é 4.500. Eu tenho tempo, né, que é 4 meses. Tenho também um montante, que é 5.040. A questão quer saber a taxa. Pronto. Essa questão eu vou fazer igual à anterior? Não. O bom dessa questão é que dá o montante e o capital e a gente consegue descobrir os juros. Por quê? Porque eu sei que montante é igual capital mais juros. Então, aqui eu substituo para achar os juros primeiro. Então, nós vamos ter aqui montante 5.040 igual capital 4.500 mais J. Pronto. Se o 4.500 está de um lado positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, você vai fazer 5.040 menos 4.500. E esse resultado vai ser o resultado de J, que é os juros. Então, fazendo essa subtração, nós vamos ter que os juros é igual a 540. Pronto. Descobrir quem é os juros, eu vou fazer o quê? J-CIT. Juros igual capital vezes taxa vezes tempo, porque você tem as outras informações. Então, você começa aqui, ó. Juros igual capital, que é 4.500, vezes taxa, que é o que você quer descobrir, vezes tempo. Pronto. O que é que você vai fazer primeiro? Primeiro você multiplica aqui, então você vai ter 4.500 vezes 4, e o 540 eu faço o quê? Repete. 540 é igual. 4.500 vezes 4 dá 18.000. Então, 18.000 e que continua desse lado aqui. Se o 18.000 ele está multiplicando de um lado, é o 18.000 que passa dividindo, ok? Então, a gente vai ter aqui 540 e o 18.000 ele passou. Esse vai ser o valor da taxa. Aqui a gente pode cortar um zero e o restante vai ter que simplificar. 54, agora a gente tem 1.800 ali embaixo, 54 e 1.800, ambos dão para simplificar por 8. Então, você vai simplificar aqui por 18. Falei 8, não foi? Por 18, tá?
Então, aqui você vai dividir. 54 dividido por 18, eu vou escrever mais para cá, dá 3. Porque 18 vezes 3 dá 54. E 1.800 dividido por 18 dá 100. E aqui meio que a gente já tem a nossa porcentagem, já tem a nossa taxa. 3 por 100, 3% ao mês seria a resposta final, ok? Então, assim, não é uma questão também difícil, mas é uma questão que a gente tem que fazer com calma, entender o que a questão quer e ir treinando aí, praticando. Vamos agora para a terceira questão. Uma aplicação de R$1.000 foi feita a juros simples de 12% ao ano durante 9 meses. Qual foi o valor dos juros? Essa questão aqui tem um detalhe, né? A taxa está 12% ao ano, porém o tempo está em 9 meses, então a gente vai ter que transformar. Mas antes vamos anotar o que é que a gente tem aqui na questão. A gente tem o capital, o valor investido, né, que foi um valor de R$1.000. Temos a taxa, porque a gente vai ter que alterar ali aquela taxa. A taxa está 12% ao ano, então 12% ao ano. E o tempo de 9 meses. Então, tempo igual a 9 meses. 9 meses. A questão quer saber os juros. Então, primeiro passo é a gente transformar essa taxa ao mês. Você pensa assim, é 12% em um ano. Um ano tem 12 meses, então em cada mês foi quantos por cento ali de juros, né, relacionado à taxa? Você divide esse 12% pelos 12 meses que tem em um ano. Então, 12% ao ano nada mais é que 1% ao mês. Então, aqui vai ser 1% ao mês. E aí, a partir daqui, a gente consegue fazer a nossa conta. Então, JCIT, juros é o que eu quero descobrir, capital é R$1.000, vezes taxa, que eu já converti, que é 1%, 1 por 100, vezes tempo, que é 9 meses. Então, juros vai ser o quê? Posso simplificar, porque está tudo do mesmo lado, corto esses dois zeros com esses dois, e aí é só multiplicar. 10 vezes 1 vezes 9. 10 vezes 1 é 10 e 10 vezes 9 é 90. Então, essa questão já foi mais simples, né? Os juros aí dessa questão é R$90. Indo agora para a última questão, nós temos: Marina aplicou certa quantia a juros simples e ao final recebeu 3.600. Sabendo que o capital aplicado foi de 3.000, qual foi o valor dos juros obtido? Essa questão já é mais simples, né? Mais de interpretação, mas você pode anotar o seguinte. Vou começar aqui pelo capital, né? Porque está bem explícito aqui. Capital foi de 3.000. Então, você anota assim, ó. Capital foi de 3.000. A questão quer saber os juros. Tá, quem é os juros? Esse valor aqui é o que você tem que entender o que é. Ela aplicou certa quantia, ou seja, ela aplicou R$3.000 e ao final recebeu 3.600. Esse ao final que ela recebeu de volta é o quê? É o montante, tá? Que é o valor do capital mais os juros. Então, aqui você já vai fazer um pouco na lógica. Se você aplicou 3.000 e no final você tinha 3.600, você recebeu quantos de juros? Você recebeu R$600 de juros. Aqui é só fazer uma subtração, acha o valor de 600, então a alternativa C, R$600 de juros, e a gente finaliza essa aula aqui.